Bom, meu nome é Bernardo e eu, juntamente com Ana Luísa, Gabriel Marques e Mariana Monteiro, vou apresentar sobre cromatografia gasosa bidimensional abrangente, ou CG versus CG. Bom, nós dividimos o nosso seminário, que apresenta o nosso sumário, com introdução, instrumentação, processamento de dados, quimiometria, aplicações e, por último, a conclusão. Como introdução, falando um pouco sobre o objetivo, em geral, o objetivo de novas tecnologias para a cromatografia gasosa é de viabilizar a separação, identificação e quantificação rápida do maior número de constituintes em misturas complexas, com equipamentos que sejam mais simples e robustos. Os objetivos eles têm sido alcançados pelos aperfeiçoamentos que foram feitos no sistema cromatográfico. E aí, como exemplo, nós temos a própria cromatografia gasosa rápida, que seriam processos utilizando colunas capilares com diâmetros muito pequenos, combinadas com vazões elevadas de gás de arraste, rampas de aquecimento de forno de dezenas, centenas de graus por minuto e até por sistemas digitais, que ajudam no controle e na análise de dados do processo, permitindo assim uma melhor eficiência da técnica. E além disso, temos detectores espectroscópicos, e aí que são alternativas para melhorar essa capacidade de separação, gerando uma seletividade e uma detectabilidade. E aí nós temos como exemplo a detecção por emissão atômica, espectrometria de massas e o próprio infravermelho. Porém, muitos desses recursos já atingiram seus limites de desempenho e de aperfeiçoamento. Por exemplo, colunas com diâmetros muito inferiores às menores que hoje são disponíveis. Elas podem acabar se tornando inviáveis para análises rotineiras. Então, necessitou-se uma mudança nos paradigmas na pesquisa de cromatografia gasosa. E assim chegamos ao nosso ponto, que é da separação uma separação multidimensional, que é uma ideia promissora e era uma ideia já conhecida, onde se baseia na amostra ser submetida sequencialmente a diferentes processos de eluição. As separações bidimensionais elas são muito utilizadas em cromatografia planar. Aqui eu fiz uma representação ilustrativa para conseguir demonstrar. Mas nesse caso a amostra ela vai ser aplicada no canto de uma cromatoplaca quadrada e eluída. Em seguida ela é seca e girada em 90 graus e eluída com uma segunda fase móvel diferente da utilizada na primeira eluição. Também a gente pode observar diversos modos de separação bidimensional na cromatografia líquida de alta eficiência, onde a segunda eluição é realizada por outra coluna de HPLC. Resumindo, nos dois casos, espécies coeluídas na primeira etapa podem ser separadas na segunda pelo princípio dos mecanismos de separação serem diferentes. A operação de separações bidimensionais em CG é mais complexa, pois ocorre a coleta de frações do eluato de uma coluna capilar e faz uma transferência para a segunda sem perdas, contaminação ou alargamento de bandas cromatográficas. Na verdade, esse sendo o ideal, né? Sem contaminação, alargamento. A primeira aplicação ou tentativa foi chamada de cromatógrafo a gás de dois estágios, de Simons e Snyder, onde frações de eluato de uma coluna eram selecionadas, onde eles tinham esses analitos que não estavam separados, e elas eram desviadas para uma segunda coluna instalada no mesmo forno, mas eles passavam para outra coluna por um complexo sistema de válvulas. Agora, já em 1968, surgiu um sistema pneumático para a transferência das frações. Ele se baseia num tipo de sistema que utiliza o ar comprimido ou outros gases para transmitir a força e realizar o trabalho mecânico. Ele foi chamado de inversor de Jeans e esse princípio é o mesmo do anterior, mas ele só muda pelo sistema pneumático novo facilitando o processo. Ele foi chamado de cromatografia bidimensional de frações parciais, mais comumente chamado como CG-CG. Ele eventualmente ainda é utilizado, mas em pouquíssimas escalas. O mais utilizado e o mais comum ainda é o Liu e Phillips, que é o mais recente, que em 1991 é o sistema que foi desenvolvido, que originou a fotografia gasosa abrangente, onde ele descreve um sistema constituindo duas colunas capilares conectadas em séries, chamando a primeira coluna de primeira dimensão e a segunda coluna de segunda dimensão. Essas colunas eram conectadas com a presença de um modulador que tem uma função muito importante nesse sistema. A primeira coluna, no primeiro teste, ela foi desenvolvida com sendo polietileno glicol, enquanto a segunda de metilsilicone. Bom, aqui nós temos a representação de como seria o sistema.
No A é um injetor, onde a nossa amostra vai ser injetada. No B é a primeira e na C segunda coluna. O D vai ser o nosso modulador, onde ele vai ser o setor metalizado, onde é conectado com uma fonte representada pelo E, uma fonte de corrente contínua de 40 volts. E essa conexão da fonte ao modulador é feita por 3 terminais, formando 2 circuitos representados na figura, o S1 e o S2, que são acionados individualmente por chaves eletrônicas no sistema. A função do modulador nesse caso, basicamente, é coletar continuamente frações de eluato da primeira coluna, reconcentrá-las e transferir para a segunda. É importante mencionar também o detector, que é representado pelo F, nesse caso sendo representado como detector por ionização de chama. Bom, a modulação é o coração desse sistema, então eu vou explicar um pouco melhor como é que ela vai funcionar. Bom, inicialmente o circuito S1 ele não é energizado, que é representado pela A e pela B, as figuras A e B, não é energizado enquanto o segundo é, ou seja, a seção inicial do modulador fica em temperatura ambiente, retendo o eluato que vem da primeira coluna. Importante destacar que na seção inicial do modulador tem uma fina camada de fase estacionária, que ajuda a reter esse material. Em seguida, o circuito S1 ele é acionado e o S2 é desligado, de forma que aqueça rapidamente a seção inicial do modulador pela passagem de corrente elétrica. E assim, corrente elétrica promovida pela fonte. Assim, os analitos retidos eles vão ser dissolvidos termicamente, eluindo para a parte final do modulador, que agora também está em temperatura ambiente, sendo recoletados, representado pela figura C. E agora na figura D, você depois de um intervalo de tempo consegue observar que o circuito S2 vai ser ligado e S1 desligado. E aí o sistema vai voltar para o seu estado inicial. E a fração que foi reconcentrada, ela vai eluir na segunda coluna, onde ela é separada, enquanto o processo já está começando novamente. E é importante também destacar que devido à baixa capacidade térmica das paredes das colunas, quando a corrente é acessada, cada seção do modulador ela tem que retornar de forma rápida à temperatura ambiente. Aqui nós temos a descrição do que seria a modulação, que seria um conjunto dessas operações de coleta, reconcentração e transferências de frações. Ajuda na resolução e na eficiência da nossa análise, pois ela consegue diminuir essa dispersão da amostra analisada. Ficou comumente chamada somente como cromatografia bidimensional abrangente, que eles chamam de CG versus CG. Agora, trazendo um pouco de informações sobre vantagens, nós temos que pensar que, como vantagem dessa técnica, é o número de máximo de compostos que você consegue analisar, consegue separar em uma mesma análise. E aí a gente tem que considerar que, como nós temos duas colunas, nós temos N picos para a coluna 1 e N picos para a coluna 2. E eles são representados aí embaixo. Você tem N1 picos para a primeira coluna, que é a primeira dimensão, é a mesma coisa, e N2 picos para a segunda dimensão. Visto que toda amostra ela é submetida, na cromatografia abrangente, toda amostra ela é submetida à separação das duas colunas, você na cromatografia abrangente vai ter você vai ter um N1 vezes N2 picos, ou seja, seu número de picos vai ser maior, enquanto no CG-CG, que é aquele sistema pneumático, aquele sistema de versor de DINs, você só seleciona uma fração para enviar para outra coluna. Ou seja, você só vai ter uma soma de picos da primeira coluna e da segunda da fração que você retirou. Então você terá um máximo de compostos separados, vai conseguir observar mais na cromatografia abrangente. Outra diferença muito importante é na representação gráfica dos cromatogramas. O sinal é recebido do detector. O sinal recebido do detector, na verdade, ele é uma sequência contínua encadeada dos cromatogramas curtos de cada fração eluída na segunda coluna. Com isso, cria-se um gráfico tridimensional, que aí nós temos sinal versus o tempo de retenção 1 versus o tempo de retenção 2. Agora nós temos aqui uma figura muito interessante que mostra como todo esse processo ele é realizado. Na figura 1, nós temos uma banda larga que contém 3 analíticos que eles não estão sendo separados, não foram separados na primeira coluna. Então essa fração ela foi direcionada à segunda coluna e a gente consegue obter esse cromatograma bruto. E depois você faz uma transformação do gráfico pelo sinal e pelos tempos de retenção, obtendo já essa característica tridimensional. E aí a gente consegue obter 3 tipos de gráficos. O tradicional, que é esse diagrama tridimensional mesmo, o diagrama de contorno e o de cores. O diagrama de cores é bem interessante porque ele funciona com uma série de curvas cromáticas para demonstrar essa intensidade do sinal. Bom, a compressão das bandas cromatográficas decorrente da modulação ocasiona um aumento na detectabilidade.
Pois cada analito ele elui com uma série de picos estreitos intensos, ao invés de eluir como um pico largo, já que a modulação consegue fazer essa concentração em bandas mais estreitas, resultando em picos mais fáceis de detectar. E o diagrama de cores é interessante para analisar essa intensidade, pode ser uma análise qualitativa da sua amostra, questões de concentrações, enfim. Agora eu, Ana Luísa, vou falar um pouco sobre a instrumentação desse sistema. O sistema GC versus GC é uma evolução dos cromatográficos a gás convencionais, com algumas modificações fundamentais. O que diferencia é a adição de duas colunas capilares conectadas em série, com a presença de um modulador, além de, em alguns casos, um forno secundário com controle independente de temperatura. Nesse sistema, a sua complexidade do software depende do tipo de detector empregado. Bom, falando agora um pouco sobre as colunas, são duas e são essenciais nesse sistema, pois nas colunas que são seletivas, que vai permitir a separação bidimensional. A primeira coluna, normalmente com até 30 metros de comprimento e com caráter apolar, realiza a primeira separação dos compostos, com base nas suas expressões de vapor. A segunda coluna, que geralmente é mais curta, com menos de 2 metros, como a gente pode ver aí pela foto, que os tamanhos são bem distintos, e com caráter polar, tem a função de separar os compostos com base em interações químicas específicas. A ideia é que o mecanismo de separação entre as colunas seja ortogonal, ou seja, a primeira coluna separa com base em uma propriedade, como a volatilidade, e a segunda com base em outra propriedade, como polaridade. Essas colunas devem ser sempre diferentes e independentes uma da outra. Bom, falando agora sobre o componente fundamental do sistema, o modulador, ele vai ser o responsável por coletar frações do eluato da primeira coluna e reinjetá-las na segunda coluna, em ciclos regulares. Existem diferentes tipos de moduladores, mas todos têm o mesmo objetivo: melhorar a eficiência de separação. Falando um pouco sobre os moduladores pneumáticos, eles vão ter válvulas pneumáticas entre a coluna 1 e 2. E aí eles vão coletar frações do eluente da primeira coluna e as transferem para a segunda. A desvantagem nesse modulador é que as frações não são reconcentradas, o que pode comprometer a resolução dos resultados. Sobre os moduladores térmicos, nesse sistema o eluato da primeira coluna é capturado com uma armadilha contendo um material solvente. Após a captura, ocorre uma dissorção térmica que libera os compostos para a segunda coluna. O modulador térmico de varredura é um exemplo desse tipo. Ele utiliza um aquecedor que rotaciona continuamente, arrastando os analitos pelo capilar, até a reinjeção na segunda coluna. No entanto, esses moduladores têm limitações em relação ao uso de temperaturas mais altas. Bom, e falando sobre os moduladores criogênicos, são vários tipos, e eles são os mais robustos e modernos. Eles funcionam por meio de armadilhas criogênicas que resfriam e reconcentram frações do eluato da primeira coluna para reinjetá-los na segunda coluna. O sistema criogênico longitudinalmente modulado, o LMCS, é um exemplo inicial desse tipo, no qual uma camisa de refrigeração com CO2 líquido se move ao longo da coluna, coletando e eluindo frações de forma sequencial. No entanto, para compostos muito voláteis, o resfriamento indireto, como CO2, pode não ser suficiente. Bom, e sobre o modulador de duplo jato frio, o Dual Jet, ele utiliza 2 jatos de CO2 líquido diretamente aplicados sobre a coluna. Esse sistema permite resfriar seções da coluna de maneira eficaz, reconcentrando as frações eluídas da 1D antes de serem introduzidas na 2D. A vantagem desse modulador é a sua simplicidade e robustez, já que não possui partes móveis e tem uma alta eficiência no resfriamento, ideal para compostos menos voláteis. O modulador de duplo jato frio e duplo jato quente, o Quadjet, é um sistema ainda mais avançado, pois combina 2 jatos frios e 2 quentes. O resfriamento feito com nitrogênio líquido e aquecimento subsequente libera
os analitos para a 2D de maneira rápida e eficiente. A dupla ação de resfriamento e aquecimento garante uma modulação precisa, permitindo a coleta eficaz até mesmo de analitos muito voláteis. O modulador de um jato frio e um jato quente, o Loop Modulator, nesse modulador, um jato frio de nitrogênio líquido captura o eluato da coluna 1, enquanto o jato quente aquece a coluna para dissolver e liberar as frações concentradas para a segunda. Essa configuração é mais simples que o Quadjet, mas ainda oferece excelente controle sobre a modulação, sendo bastante eficaz para uma ampla gama de analitos, inclusive com os mais voláteis, muito voláteis, né? E bom, esses moduladores garantem que as bandas cromatográficas sejam muito mais estreitas, aumentando a sensibilidade e resolução da técnica, mas exigem detectores rápidos e sistemas de processamento de dados compatíveis com essa alta velocidade de coleta de informações. Bom, a gente pode ver os moduladores criogênicos nessa figura aqui, que a gente tem os 4 tipos que eu citei. Agora falando sobre os detectores, ele também merece bastante destaque nesse sistema. Eles são instrumentos que identificam e medem os compostos que saem da coluna cromatográfica, convertendo essas informações em sinais que podem ser analisados. Existem vários tipos de detectores, mas cada um com as suas principais particularidades e adequações a diferentes tipos de análise. Falando sobre o FID, detector de ionização por chama, é amplamente utilizado devido à sua sensibilidade e rapidez. Ele funciona queimando os compostos orgânicos em chama de hidrogênio e detectando os íons gerados no processo. Esses íons criam uma corrente elétrica que é convertida em um sinal, indicando a presença de compostos na amostra. Ele pode coletar até 200 sinais por segundo, o que é ideal para as bandas cromatográficas rápidas de GC versus GC. O SED, detector de captura de elétrons, é mais adequado para detectar compostos com alta afinidade por elétrons, como pesticidas e halogênios. Ele funciona passando uma amostra por um fluxo de elétrons e a diminuição da corrente de elétrons causada pela captura de elétrons pelos compostos é medida. No entanto, o SED tem um volume interno maior, o que pode causar uma resposta mais lenta e dispersão de picos, dificultando seu uso em GC versus GC. O MS, espectrometria de massas, é usada para identificar e quantificar compostos com base em sua massa. Em GC versus GC, o MS enfrenta desafios porque as bandas cromatográficas são muito estreitas e requer uma taxa de aquisição rápida de espectros. O quadrupolo QMS, um tipo de analisador de massas, pode adquirir apenas 2 espectros por segundo, o que é lento. No entanto, ajustando na faixa de massa a ser analisada, a taxa de aquisição pode ser aumentada para até 500 Hz, o que é suficiente para várias análises. E por último, o TOF, espectrometria de massas por tempo de voo, é a versão mais avançada de MS para GC versus GC. Ele coleta até 500 espectros de massa por segundo, o que é ideal para acompanhar as rápidas separações cromatográficas. Além disso, ele permite deconvolução espectral, ou seja, a separação de compostos que coeluem tanto na primeira quanto na segunda dimensão. Embora seu custo seja elevado, o TOFS oferece resultados muito mais detalhados e limpos do que o QMS, sendo ideal para análises complexas. Esses detectores desempenham papéis importantes nas análises GC versus GC, cada um com suas vantagens e limitações, e a escolha do detector depende das necessidades específicas da análise. Bom, agora eu passo minha palavra para o Gabriel. Oi, sou o Gabriel. Vou dar continuidade à apresentação do seminário falando sobre a parte do artigo que trata de processamento de dados. Bem, o artigo começa esse tópico mencionando que no CG bidimensional são obtidos diagramas tridimensionais com informações qualitativas e quantitativas. Da mesma forma que no CG convencional, tem a geração de cromatogramas, só que no CG bidimensional eles são mais complexos justamente por ter uma dimensão acrescentada. E aí, mais à direita, tem alguns diagramas que estão dentro do artigo, né, mostrando essa dimensão a mais. O artigo fala sobre a resolução,
diz que a resolução é muito importante para a cromatografia e mostra a diferença do cálculo feito para achar a resolução dos picos dos cromatogramas em CG unidimensional e em CG bidimensional. Lembrando que a resolução é a distinção entre os picos no diagrama. O artigo mostra as fórmulas usadas para calcular a resolução nos dois casos. E no CG unidimensional, ele mostra essa fórmula aqui, onde o delta é a diferença entre os tempos de retenção dos compostos A e B, e os ômegas são as larguras dos picos dos compostos A e B. Então a fórmula usada para calcular a retenção é essa destacada no quadro azul. Já no CG bidimensional aparecem duas maneiras de calcular a resolução, de acordo com o artigo, que é a média euclidiana entre as resoluções nos eixos x e y e a razão vale pico. Detalhando um pouco mais sobre a resolução no CG bidimensional, aqui à esquerda tem a fórmula da média euclidiana, que é basicamente a mesma, basicamente não é, exatamente a mesma fórmula da resolução no CG convencional, só que ele faz esse cálculo para as duas dimensões, para o eixo x e para o eixo y, e depois ele tira a média euclidiana desses dois valores de resolução. Sobre a razão vale pico, eu admito que eu não consegui entender com muita precisão, porque eu achei que o artigo explica de uma forma muito superficial. Mas, resumidamente, o sistema ele traça uma reta entre o ponto máximo dos picos e marca o vale nessa reta, que é o ponto de menor intensidade. E a partir dessas informações a resolução é calculada. Inicialmente, esse método só servia para picos gaussianos, que são aqueles picos com formato de sino perfeitinhos. Mas, depois de alguns ajustes, foi permitido o cálculo para picos não gaussianos também. Depois da resolução, o artigo fala sobre a retenção. Para CG convencional, ele menciona os índices de Kovács e suas variantes, que são valores tabelados de retenção para identificação de analíticos. Só que na prática esses índices não são muito utilizados, são mais usados os valores experimentais por conta de fatores que podem influenciar na análise, como condições externas ou até mesmo as condições da coluna. A gente vê isso nas nossas próprias práticas, porque até onde eu sei, pelo menos, nós nunca usamos nenhum valor tabelado, assim, nenhum tipo de índice. Nós usamos realmente valores experimentais. Já no CG bidimensional, como tem duas colunas, tem duas corridas que vão gerar dois tempos de retenção para cada analito. E através desses dois tempos de retenção de cada analito, pode ser construído um mapa de retenção, que eu vou estar detalhando um pouco mais nesses próximos slides. Mapa de retenção é um método de obtenção dos tempos de retenção dos analitos em ambas as dimensões, e o desenvolvimento desse método foi feito utilizando duas colunas para a segunda dimensão, ligadas na primeira através de um divisor em forma de Y. Ou seja, foi feita a corrida na primeira coluna, a primeira dimensão, e na hora de passar para a segunda dimensão, foram usadas duas colunas. Não sei se está muito bem explicado, mas está destacado aí nesse quadro branco. Depois, para minimizar os erros, foi feita a mesma coisa, só que usando dois injetores, dois detectores, que o artigo não especifica qual foram, além de algumas outras pequenas modificações, isso para corrigir os índices de retenção. O artigo menciona um exemplo de mapa de retenção feito com uma série homóloga de alcanos. O tempo de retenção 1 ele é referente à passagem dos alcanos pela primeira coluna e é representada no mapa por essa linha mais horizontal. O mapa de retenção é essa imagem que está à direita. O tempo de retenção 2 é referente às curvas de isovolatilidade. As curvas de isovolatilidade são construídas a partir da injeção na segunda coluna em intervalos de tempo definidos. E a união dos pontos, no caso desse exemplo, de cada alcano, forma a curva de isovolatilidade, como está dentro desse círculo aí. Elas servem para a determinação do tempo de retenção 2. O artigo menciona que para a construção das curvas de isovolatilidade, as injeções devem ser preferencialmente por microextração em fase sólida. A junção das curvas de isovolatilidade com a linha de retenção do tempo de retenção 1 forma um mapa de retenção. Então, esse mapa que está à direita é uma união das curvas de isovolatilidade com a linha do tempo de retenção 1 mais horizontal. Em relação aos cromatogramas gerados no CG bidimensional, apesar de serem mais complexos do que no CG convencional, eles possuem uma estrutura cromatográfica melhor. A ortogonalidade entre as colunas é um fator muito importante para que esses resultados sejam bons. E essa ortogonalidade nada mais é do que a diferença entre as características das colunas.
nesse caso, principalmente a diferença de polaridade. Como são duas colunas, são geradas duas retensões com uma melhor resolução e com mais picos do que o CG convencional, que só tem uma dimensão. Opa, passei sem querer. Os diagramas do CG bidimensional possuem informações qualitativas muito importantes, que são os agrupamentos das substâncias com características estruturais parecidas. Nesse círculo pontilhado que está aí, dá para perceber esses agrupamentos. Um do lado dos outros, essas manchinhas que estão bem juntinhas são substâncias com características estruturais parecidas. E cada agrupamento vai ficando um do lado do outro em uma disposição que é conhecida como efeito telhado, porque eles vão ficando meio que na diagonal, assim como se realmente fosse um telhado, parecido até com aquela logo da Fiat. Esse círculo que está animado no cromatograma de cima é só para tentar esclarecer um pouco o efeito da eluição em duas colunas, porque nesse cromatograma de cima é um cromatograma de CG convencional, unidimensional, né? E só dá para ver um pico. Só que se você for ver esse mesmo pico no cromatograma de baixo, que é de CG bidimensional, dá para ver mais de uma mancha. Então, a partir disso, dá para perceber a diferença na separação, né? A melhor separação do CG bidimensional. O artigo fala também sobre o volume de informações geradas na análise por CG bidimensional, que demandaria uma combinação com espectrômetros de massas para a identificação dos compostos. Sendo assim, para esse tipo de análise é imprescindível adotar rotinas computacionais com alto grau de automação. Para isso, as ferramentas queimométricas são uma abordagem ideal, e a Mariana vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Sobre a identificação de analitos, o artigo traz dois casos. O primeiro caso, que está nesse primeiro quadro à esquerda, é quando as espécies de interesse são conhecidas. Nesse caso, o processamento é relativamente rápido, porque se baseia em comparação, né? Vão ter tempos de retenção determinados preliminarmente, através de espectros de massas de referência determinados preliminarmente. Então, vão ser meio que padrões e a análise vai ser realizada e, posteriormente, vai ter a comparação com essas referências, né, com esses padrões. O caso 2, que é o quadro da direita, é quando as espécies de interesse são pouco conhecidas ou desconhecidas. Esse tipo de análise, o processamento é muito lento, chegando a horas, e se dá pela identificação do maior número de picos possíveis. Essa identificação deve ser feita por algoritmos e depois esses resultados devem ser confirmados manualmente por um analista. Ou seja, um analista, depois da análise ser feita, o analista tem que meio que tirar a prova real para ver se está batendo. A estrutura cromatográfica também facilita bastante na análise qualitativa, como eu mencionei no slide anterior, falando sobre os agrupamentos e tudo mais. Essas informações podem ser muito valiosas na hora da análise. Esse tópico do artigo finaliza falando sobre quantificação. A quantificação depende da área dos picos e ela é feita por integração, que é justamente a soma das áreas dos picos modulados, e isso é feito por algoritmos ou por softwares específicos para esse tipo de integração. O uso de ferramentas quimiométricas pode ser uma alternativa para substituir a quantificação por integração. Quanto à exatidão, precisão e repetibilidade, o CG bidimensional é proporcional ao CG convencional. Já quanto à detectabilidade, o CG bidimensional é melhor do que o convencional. O artigo dá um exemplo dos picos de N do decano que ficam 50 vezes mais altos do que no CG convencional. Quando tem um aumento da frequência do detector, que no caso desse exemplo era um feed, a detectabilidade ficou de 4 a 5 vezes maior. Eles aumentaram a frequência para detectar os picos mais estreitos, só que como consequência disso aumentou a quantidade de ruídos. Eu finalizo por aqui. O artigo, na parte de quantificação, fala alguma coisa também sobre massas. Na verdade, o espectrômetro de massas com analisador quadrupolar. Só que tem alguns detalhes técnicos que fizeram com que eu não achasse viável trazer isso para o seminário, além do tempo, porque eu já ultrapassei meu tempo. Então eu fico por aqui e passo para a Mariana dar continuidade ao trabalho. Agora falaremos um pouco mais sobre a quimiometria. É importante destacar que os diagramas obtidos a partir de cromatografia bidimensional contêm um volume de informação muito maior que os cromatogramas da convencional.
Devido à sua alta complexidade, o uso de ferramentas quimiométricas é essencial para a interpretação dos cromatogramas. Além disso, a cromatografia bidimensional só é benéfica se os resultados puderem ser rapidamente compilados e interpretados pelo usuário em um tempo razoável. Ou seja, não faria sentido nenhum termos uma gama de resultados, uma gama de informações, se não pudéssemos interpretá-las. Na análise quimiométrica, as matrizes obtidas para as amostras analisadas são sobrepostas, formando um cubo de dados, sendo classificadas como dados do tipo multimodos, multi-way. Para a maior parte das ferramentas quimiométricas, é desejável que os cromatogramas obtidos apresentem uma estrutura bilinear. A bilinearidade é alcançada quando o tempo de retenção, a forma do pico e a largura de base de um componente são reprodutíveis. Dito isso, o artigo apresentou quatro métodos diferentes para a interpretação dos dados gerados. Os métodos são o método generalizado de aniquilação de posto, método Gram, um método de análise de fatores paralelos, PARAFAC, o método de regressão por mínimos quadrados parciais, PLS, e a regressão por mínimos quadrados parciais multilinear, o NPLS. O método Gram é um método que tenta separar os componentes que estão misturados nos dados cromatográficos a partir do uso de um padrão de calibração para resolver e quantificar o sinal de interesse. Ou seja, a partir da comparação dos dados de uma amostra conhecida com os dados de uma amostra desconhecida para identificar e quantificar os compostos presentes. Esse método permite filtrar ruídos e apresenta vantagens de segunda ordem, ou seja, a amostra de previsão pode apresentar interferentes não calibrados. Já o método PARAFAC é um método que decompõe dados em diferentes fatores, como tempo, intensidade e tipo de composto. O PARAFAC ajuda a encontrar padrões dos dados e a identificar os componentes em suas várias dimensões, fornecendo assim informações detalhadas sobre a composição da amostra. Outra característica desse método é que o algoritmo requer uma estrutura bilinear para os dados, mas em cromatografia bidimensional, isso nem sempre vai ser possível, devido às variações que podem ocorrer de análise para análise. Então, nesses casos, pode-se empregar o algoritmo PARAFAC2, que é uma versão que vai permitir pequenos desvios em uma das dimensões. O método PLS é um método para a construção de modelos de regressão entre variáveis independente, como dados instrumentais, e dependente, como geralmente é a concentração. O PLS ele vai funcionar ao encontrar uma relação linear entre os dados de entrada e as variáveis de resposta, permitindo, assim, a análise quantitativa das substâncias. O NPLS é uma extensão do LPLS, mas ele vai trabalhar com dados que têm mais de duas dimensões. Assim como o NPLS cria modelos preditivos, mas é capaz de lidar com dados mais complexos, como aqueles que vão ser gerados na análise bidimensional. Isso vai permitir analisar dados em várias dimensões ao mesmo tempo. Por fim, cabe ao analista decidir qual deles é o mais adequado para o tratamento de dados. O estudo vai dizer que o método de integração convencional se mostrou melhor em exatidão, em precisão, em detectabilidade, em relação às ferramentas quimiométricas avaliadas, que foram aquelas que eu disse anteriormente. Porém, foram necessárias 16 horas para processar os dados de 32 cromatogramas através de integração convencional, enquanto que usando os métodos PARAFAC, PARAFAC2 ou NPLS,
o tempo total para processamento foi reduzido a 2 horas. Ou seja, a integração convencional foi melhor em termos de exatidão, precisão e detectabilidade, porém, em termos de tempo de análise, não trouxe uma vantagem para a análise, né? Se mostrando melhores os métodos quimiométricos que já foram ditos anteriormente do que a integração convencional. Agora falaremos um pouco mais sobre as aplicações. A cromatografia bidimensional pode ser utilizada em diferentes áreas, porém existem 3 áreas de mais destaque, que são a identificação e quantificação de amostras como aromas naturais e óleos essenciais, as análises quirais e a análise de metabólitos combinada com dados que são gerados por cromatografia bidimensional associada ao espectrofotômetro de massas. Essas aplicações vão se destacar justamente pela alta complexidade dos materiais e pela relevância dos problemas analíticos associados a eles. Então, agora falando sobre as amostras como aromas naturais e óleos essenciais, elas são, como já dito anteriormente, misturas extremamente complexas, sendo a detecção, identificação e quantificação são feitas geralmente, majoritariamente, pela cromatografia convencional. Mas dada a presença de componentes muito importantes em concentrações bem baixas, eles geralmente não são detectados ou então coeluem com outros compostos que estão em maior quantidade. Então, seria mais desejável a utilização da cromatografia bidimensional. Dando destaque também para a análise quiral, o estudo diz que quando a coluna quiral é disposta como uma segunda dimensão, a separação entre os enantiômeros de um mesmo composto pode ser facilmente observada através de manchas com o mesmo tempo de retenção na primeira dimensão, sendo que o excesso enantiomérico pode ser facilmente observado e quantificado. Contudo, porém, o seu uso vai apresentar algumas limitações, como a baixa eficiência dessas colunas, o que vai resultar na coeluição de enantiômeros ou em tempos de retenção excessivos. Bom, agora eu vou estar falando sobre a conclusão, eu, Ana Luísa. E eu trouxe 5 tópicozinhos aqui para a gente concluir. Sobre os desafios do estabelecimento desse sistema, que ainda há necessidade de melhores algoritmos e estratégias para o processamento de cromatogramas e um sistema consistente de índice de retenção. Sobre as limitações, que há um alto custo nos detectores TOFs e baixa velocidade de aquisição de espectros em detectores QMS. Sobre a aplicação e expansão, a técnica tem sido muito aplicada em diversas áreas, como petroquímica, aromas naturais, separações quirais, etc. Sobre a instrumentação, como eu já tinha falado, o equipamento é básico, porque ele é semelhante ao da cromatografia convencional a gás, só requerendo algumas modificações simples. E a atratividade da técnica é que oferece um aumento significativo em resolução e detectabilidade com pequenas modificações em equipamentos comerciais existentes. E é isso. Esse foi o nosso seminário.